Hoje nós, 18 de abril, vamos iniciar o nosso estudo do Educação do Sentimento, o Caminho das Virtudes. Estamos no capítulo 2, que vai falar continuação sobre o primeiro foi a espiritualidade, hoje é necessidade de mudança. E aí eu vou fazer primeiro aquela nossa conversa inicial, né? Deixa eu aqui partilhar um ecrã com vocês para que eu possa, para a gente começar a conversar. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu botei? Só um pouquinho aqui. Ué. Será que foi isso? Estão vendo? Estão vendo? Ok. Isso é um pensamento, uma reflexão de Érico Veríssimo, e que ele diz assim: quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Hoje a gente vai conversar sobre necessidade das mudanças, tá? Então, quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Vou parar de partilhar e vou voltar a estar com vocês. E aí, vamos lá, eu vou começar, deixa eu ver aqui, com você, Alberto. Boa noite, Ana Maria. Vi que você entrou. Alberto, me diga o seguinte, sobre isso que eu coloquei aí, esses ventos da mudança, o quanto a necessidade de mudança é importante para você? O quanto mudar é importante para você? Bem, acho que para todos nós, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui nesse estudo e participamos de outros com essa busca, né? De a gente nos modificarmos, que se a gente quisesse ficar estacionado no que estamos, era só ficar sentado, parado e não precisava de mais nada. Mas a gente tem essa busca de nos modificarmos, nos renovarmos. Então, eu acho que é uma busca de cada um, todos nós temos esse propósito. É óbvio que, num estudo como esse, em outros, vamos pegando elementos que nos vão dando assim entendimentos do caminho dessa modificação, né? Só que essa modificação ela é muito pessoal, cada um tem a sua, cada um tem sua maneira, cada um tem o seu jeito. Não existe uma modificação só. Existe uma ideia de modificação, uma necessidade, o entendimento que é preciso nos modificarmos. Jesus nos trouxe um manancial de situações para que possamos buscar este caminho de mais harmonia, de um caminho mais virtuoso, porque a gente sabe que somos ainda imperfeitos e precisamos dar conta dessa imperfeição buscando a modificação. Então, eu acho que essa é a pretensão de todos nós. Por isso que, às vezes, sentamos para estudar, para ler, para poder trocar ideias, para que um possa auxiliar no outro nesse caminho. Então, essa é a grande busca de todos nós. E que a gente possa, ao final de uma etapa, a gente atingir um pouco mais, um passo a mais nesse caminho. Certo. Mas eu acho que a pergunta foi muito fácil para você, Alberto. Vou fazer outra. Mudar dói? Mudar dói. Mudar dói?
O, o que dói é a gente não ter consciência do que deve ser mudado. Quando a gente não tem consciência do que deve ser mudado, ou como devemos mudar, dói. Dói mais. Porque quando a gente sabe o caminho da mudança, essa mudança torna-se prazerosa. A gente, poxa, opa, aqui eu estou indo por um bom caminho, aqui eu estou conseguindo êxito, eu estou conseguindo ir por um caminho que está dando certo. Quando a gente não encontra o caminho e ver que precisamos da mudança, que essa imperfeição nossa precisa ser direcionada, mas a gente não sabe o caminho, isso incomoda. Isso deixa a gente assim, poxa, eu estou numa situação que eu quero me modificar, mas não sei como. Por onde que eu vou? Então, isso gera um incômodo. Agora, quando a gente sabe que temos algo a mudar, né? Mas a gente já tem algumas trilhazinhas a seguir, aí a gente já sente, opa, eu vou por aqui. Então, como diz Joana, né? O reto pensar, o reto crer, né? o pensar corretamente, o meditar corretamente, tudo isso são caminhos para chegarmos à nossa modificação, que é difícil, né? Se fosse fácil, né? Mas não é, né? Pois É, é, né? agora exige disciplina, perseverança. Certo. Vamos lá, então. Ana Brito, mudar dói? Dói, e como dói. Mas eu não tenho medo dessa mudança que ele falou, não. Essa mudança da parte moral. Eu tenho mais medo da mudança física. Agora, nessa pandemia, eu não sei se eu falei para você, eu levei um tombo aqui no condomínio, machuquei o joelho, mas não foi uma coisa assim grave. Tanto é que eu não queria falar para minhas filhas para elas não ficarem preocupadas, né? Mas depois eu acabei falando, aí elas ficaram em pânico com esse negócio dele Não ter ficaram caído. preocupadas, ficaram em pânico. Ficaram. Aí eles falaram para mim que eu tenho que mudar daqui, que eu não posso morar sozinha. Aí eu fiquei muito chateada com isso. Falei, pô, não sou tão velha assim, cara. Quero me levar. Não, você tem que se mudar, morar mais perto da gente, porque a gente trabalha, não sei o quê. Falou uma opção de coisa. Aí eu fiquei chateada, não queria mais nem falar nesse assunto, entendeu? Que mudança, porque eu gosto daqui. Gosto muito daqui. Aí tudo bem. Aí passou um período, eu falei, pô, agora que eu tô vendo como é que sou apegada, né? Meu Deus, sou apegada à casa, apegada ao lugar. E se eu tiver de desencarnar? Eu vou ter que largar tudo isso e vou. Aí eu pensei, aí eu falei para elas, tá bom, eu vou ver isso. Me dá um tempo, mas a gente vai pensar. Ainda falei, pô, agora ninguém está comprando nada, ninguém está vendendo nada, porque ninguém tem dinheiro, mas tudo bem, vou pensar no negócio. Aí elas ficaram tranquilas, nem ligaram mais para mim quando eu falei isso que ele. Aí eu falei, meu Deus, foi a maneira de dar sabe? Que eu concordei, aí pronto. Aí acabou, aí ficaram tranquila. Então, eu fiquei pensando nisso, entendeu? Então, agora estou com esse projeto, mas isso aí não é para agora. Eu sei que vai demorar um pouco, mas vou ter que se mudar daqui, né? E realmente tem escada, aí a gente fica velha. Com esse vírus, eu tive que subir a escada de bunda, entendeu? Desculpe falar assim, mas subir para poder abrir, que eu não conseguia ficar em pé. Agora, imagina se eu ficar mais velha, como é que eu vou? Eu vou ficar ilhada aqui, vou ficar presa. E isso daí não é bom, né? Eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer ginástica, eu gosto. Não dá. Eu vou sair mesmo, arrumar uma casa, um apartamento que não tem escada, que não tenha, que eu possa ser mais, continuar sendo o que eu sou, né? E mais perto delas para poder cuidar de mim. Assim elas falaram, vou cuidar de mim.
Mas você pode ficar tranquila, mãe, que eu não vou lá qualquer hora na tua casa, eu vou ligar antes. Você pode continuar com a tua vida. Eu falei, tá bom, tá Mas legal. faz parte do filhos são assim Faz, do mesmo, né? processo. É um processo mesmo, né? Mas aí eu vi quanto sou apegada ainda, né, Rosângela, né? Mas nós ainda estamos muitos de nós ainda estamos nessa faixa, né? E Ô, isso Ana, faz parte também da nossa mudança. Oi, Alberto. eu tenho uma outra situação, né? Minha mãe mora no interior do estado do Rio de Janeiro. E nessa cidade, ela conhece todo mundo. Ela Pois conhece, todo mundo conhece a Ciema lá de Monte Alegre. Ela conversa com todo mundo. Aí ela estava pretendendo vender e morar para aqui para o Rio. Aí, num dia que nós viajamos para lá, a Regina pensou, falando comigo, amor, será que ela vai gostar de sair daqui, que ela se sente à vontade, todo mundo conhece, ela conversa com todo mundo, e vai morar num lugar que, de repente, ela não conhece ninguém, vai ficar sozinha. Aqui todo mundo vem falar com ela, ela fala com todo mundo, ela entra na casa de todo mundo se dá. Então, tem situações e situações, né? É Verdade, interessante. né? Nessa situação, nós fomos para a mãe, pensa direito, porque ela não queria vir para o Rio, ela queria vir para um local onde minha tia mora. Aí a gente pensou e tal, falei, poxa, de repente, por mais que tenha um ou outro, mas não é como lá, que ela conhece todo mundo, já se adaptou, não sei o quê. É Então, verdade, né? tem casa. São coisas que às vezes a gente tem que refletir mesmo, né? Pensar muito sobre isso, né? Mas vamos lá, Ana Maria Nascimento, mudar dói? Não ligou ainda o seu microfone. Dá um toquinho nele para ligar. Ligou? Ligou, pode falar. Ligou. Dói sim, dói muito. Em certa circunstância, né? Porque eu sou muito apegada aos meus filhos, né? Aí agora uma está casada, o meu outro filho já vive com a namorada, o outro fica mais na casa da namorada do que aqui, então isso para mim, né, é terrível. Agora, mudar assim de casa, aí isso eu não ligo não, estou tentando mudar daqui já há alguns anos, mas tá difícil. É porque o Morém é muito frio. Uhum. Morém é frio, né? É muito frio, é É muito frio. frio. Pergunta a Rose. Pois é verdade. Pois é. Essa Aí, partezinha aí é fria, né? Mas mas tá difícil. é Tá o que difícil. você colocou, né? O que, vamos dizer assim, o que dói para você, assim, é porque, quer queira, quer não, os filhos crescem, né? É verdade. A Crescem, gente não cria eles para segue, nós, de não cria, verdade. né? Quando é pequenininho, parece que a gente quer segurar, que vai ficar sempre, eternamente conosco, não sei o quê. Só que não vai, né? Eles É mudam verdade. também. Eles Eles têm que crescem, seguir. eles voam. Mas tem um ditado que diz assim: dê asas para os seus filhos e dê raízes, acho que é mais ou menos isso, para que eles voltem. Que eles tenham, que eles saibam que a hora que ele precisar voltar, ele vai ter o ninho dele, né? É que nem uma amiga falou hoje para mim que o filho tinha ido para o Rio, tal, tal. E ela começou a ter uma série de problemas que ela acabou chegando à conclusão que foi problemas emocionais, digestivos e tal, e fez todos os exames, não deu nada. Aí o filho ligou para ela e falou: mãe, eu posso voltar para casa? Não sei o quê. Ela falou: claro que pode. Agora, aí ela aproveitou hoje que ele saiu, ela ligou para mim. Ele voltou para casa, mas ele quer que você venha aqui para fazer o evangelho no lar com a gente, que ele era meio rebelde e tal, né? Eu falei assim: legal. Falei, vou, não tem problema não. E meus filhos são bem tranquilos, né? São muito carinhosos, né? Então, a gente sente falta, porque aí a casa ficou vazia, né? Mas A casa fica né? É verdade. Às vezes, eu nessa reencarnação, não tive a oportunidade de ter filhos, mas tenho a bênção de ter sobrinhos maravilhosos, sobrinhos netos lindos, né?
E falo para vocês, a gente sente falta, né? É Eu verdade. sinto falta, né? Ontem, quando eu estava no meu no meu retiro aqui, ninguém me ama, ninguém me quer, eu senti a falta da família, falta da mãe, falta de todo mundo, né? Mas faz parte mesmo. Às vezes, Com essa certeza. mudança, o mudar, como o Alberto falou, né? Ele foi falando, a primeira pergunta, ele saiu, foi assim, né? Aí eu falei, não vai ficar só nisso, não. Aí vou perguntar se mudar dói, né? Mas obrigado, Ana Maria, perdão, pela Tudo bem. participação, querida. Tá bom. Carmen, mudar dói, Carmen. Nossa, é um esforço, como fala no Livro dos Espíritos, é vontade e esforço, não tem outra coisa. Vontade de querer mudar e esforço. Mas depois que a gente consegue, dá uma satisfação, que é uma coisa maravilhosa. Digo, meu Deus, por que eu já não fiz antes? Por que eu já não mudei essa sintonia antes? É esforço, não tem outra. E é assim como o Alberto falou, e as amigas que precederam, que é de cada um, não tem como. Sou eu comigo mesma, né? Então, qualquer situação de mudança, seja física, como elas falaram, né? Seja moral, é difícil, é difícil. E aí a gente tem que procurar, pelo menos é um exercício que eu faço, que somos espíritos, e vamos deixar tudo aí, né? Inclusive, o nosso corpo, que a gente, quer dizer, eu digo eu aqui, pessoal é novo aí, a gente tem que se acostumar com esse limite do corpo da gente, né? Que, com certeza, a gente tem que aceitar, e não tem como. E se a gente viver mais, cada vez mais, o corpo vai falir, né? Algumas coisas vão falir. Não vai aguentar mesmo, né? Não aguenta. A gente tem que ter essa tolerância com a gente mesmo e aceitação, que se a gente tiver vamos dizer, uma velhice mais longa, ou seja, sei lá, Deus é que sabe o nosso pacote, o que a gente precisa ainda de tempo para mudar, a gente tem que se aceitar, a gente tem que entender esse processo natural de envelhecimento e também da família, né? Que os filhos crescem e têm as suas vidas, e vêm os netos, é um processo natural que a gente precisa ter esse esforço, que é uma mudança. Cada dia a gente muda alguma coisa, né? Impressionante. As nossas células morrem, né? Por dia. Tudo. O corpo vai mudando. Cada dia é uma grata satisfação de mudanças que acontecem conosco, né? Tudo. Olha, toda hora, é cada momento, é cada oportunidade, é cada coisa que a gente lê. Acabei de assistir o Divaldo aí, que foi você que colocou com o Mauri Júnior. Fantástico. Meu Deus, olha só quanta coisa. Alguém colocou, acho que foi a Suzy. Não, a Suzy mandou um para mim também. Também? Nossa, espetáculo. Então, repara. Depois eu pergunto a Suzy. Ela mandou. Muito bom. Mandou um para mim também. A gente tem essas mudanças que a gente se permite, que é estar aqui, né? No dia de domingo, de estar recebendo tudo isso. É uma mudança na nossa vida. Essas escolhas que a gente faz, que são muito bem-vindas. É esforço? Claro que é esforço. Eu deixo de estar fazendo uma coisa, outra, né? Mas o que a gente traz de retorno para a gente, o que a gente recebe. Esses dias, anteontem, eu tive uma oportunidade de fazer uma pequena mudança na minha vida, coisas que eu faria normalmente, aí eu vou frear. Cara, que satisfação que eu estou tendo agora com o que eu deixei de fazer, que era uma coisa que me incomodava, mas eu não conseguia. Mas, olha, dói, mas depois é uma satisfação maravilhosa. É isso que eu tenho a dizer. Certo, Carmen. Jacira.
Mudar dói, Gracila? Bastante. Porque a gente ainda tem muita síndrome de Gabriela. Eu sou assim, vou morrer assim, sabe? Eu sempre fui assim, eu sempre se agi assim, e não é por aí. Sabe? A gente traz muitas coisas de atavismos, né? Das nossas reencarnações, e a gente sabe que não pode continuar sendo assim. A gente está aqui exatamente para mudar, senão não precisava estar encarnado aqui. Eu preciso fazer mudança. Né? E essas mudanças começam dentro de mim. Para eu mudar com o outro, eu tenho que primeiro mudar dentro de mim. Verdade, né? E Mesmo, esse texto é muito rico, hein? Esse texto mesmo é me muito rico. mesmo me aceitando, tem certas coisas que eu posso achar que são legais, mas depois do entendimento que eu já tenho, não são mais. Há necessidade de mudança. Tá? Até para eu continuar vivendo melhor e caminhando, porque a gente não chegou aqui para ficar estacionado. Tá? Eu vou ficar aqui paradinho, sabe? Não vou fazer nada para ninguém, também não quero que ninguém faça nada para mim. Isso tem algum nome: egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, isso aí por aí tudo. Quer dizer, então a gente está aqui para mudar, a gente está aqui para mudar. É verdade, né? É esforço, dá trabalho, cansa, sabe? A gente fica cansado, mas é um esforço constante. Tá? E como disse a Carmen, quando a gente consegue fazer uma mudança que a gente consegue entender que mudou, é uma satisfação muito grande. Questão eu já não faço mais 907, tá, gente? Livro dos Espíritos. Exatamente. É a única questão que eu guardo assim na cabeça, porque fala de esforço e vontade. Esforço e vontade. Quão pequena é a vontade. Se é esforço e vontade, a gente não faz nada. Pois é, né? E eles nos dizem que a gente faz tão pouco esforço, sabe, que com pouquíssimo esforço a gente conseguiria fazer muita coisa. A gente não quer fazer esse pouco esforço. É verdade. Mas a gente chega lá. Chega sim. Tia Lu, mudar dói, tia Lu. Muito, muito. Mas é como os amigos estão falando mesmo, é muito trabalhoso, mas a gente precisa fazer essa mudança, e essa mudança é diária, não adianta ficar protelando, não adianta deixar para depois, não. A gente tem que começar desde já, não é à toa que a gente está passando por essa pandemia, né? Porque a gente esperou muito, a gente deixou muito, não cuidou do que nos foi dado para que nós pudéssemos fazer essa transformação necessária. Então, eu acredito que, como hoje, né, hoje eu tenho outro pensamento e acredito que tudo é responsabilidade nossa, até as mudanças que a gente precisa fazer é responsabilidade nossa. Então, ela vai doer mais conforme a sua falta de vontade, a sua falta de esforço. Mas dói. Vai ver um filho sair de casa. Vai ver um filho morar longe. Vai ver que você não tem mais aquele bebê perto de você. Eu sou uma mãe muito apegada, sempre fui. E meu filho, quando foi para... É aqui perto, gente, é do lado, é Maricá, aqui do lado, que ele passou para o concurso público lá. Ele foi, mas eu sabia que aquela cama ali ia ficar vazia. Nossa Senhora. Deus é pai. Mas doeu, o coração ficou pequenininho. Mas a gente vai lá. Está longe, mas a gente vai lá. E enche de beijo e volta. Isso mas aí, dói, né? mais dói. Mas dói e a gente vai aprendendo aos poucos que essa dor depende só da gente mesmo. Ela, como disse o Alberto, ela é individual, ela não pertence a mais ninguém, ela é só nossa. E aos poucos a gente vai aprendendo a não ter mais essa dor, a saber que essa mudança é necessária. Né? Essas mudanças são necessárias. A gente, quando vê um bebê no colo da gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele não é nosso. Ele nos foi dado para que a gente pudesse fazer com que ele crescesse. E eles crescem. Simples assim.
É verdade, né? Eu estou falando de alguma coisa muito física, né? É esse mas apego é de mãe para sua. filho, mas existem outras. Mas existem outras mudanças que são tão difíceis quanto, né? Que é a mudança moral mesmo, mas que eu acho que a gente, como espírito e como estudante que nós somos, aprendizes, são coisas que a gente já consegue, né, controlar, né, emocionalmente falando. A Joana falou isso, vamos lá, vamos fazer essa mudança. Né, vamos lá, por que eu estou fazendo isso se Joana já me avisou que não é assim? Né? Você não veio lá de Alarico? Você não saiu de Alarico para Jesus Gonçalves? Então, essas coisas a gente já consegue perceber melhor. Mas ainda o apego é o que me pega. Mas a gente vai trabalhando essa questão, né, de apego. Não é fácil. Né? É trabalhoso. Não é. Mas vai ocorrer. Vai ocorrer. É a mesma coisa. A gente cresce. Cresce, claro, né? Eu tenho a semana passada, minha mãe falou assim: você conhece esse creme? Era o creme Nivea, eu só uso esse também, né? Eu tô passando para as rugas, não sei o quê. Ela tem 88 anos. E o pior é que a pele da danada é bonitinha, a pele. Sabe? Não é aquela. Não, ela sempre se cuidou nisso daí. Aí ela sempre fala assim: você pode se cuidar, dá umas massagens, dá isso. Aí você olha e fala assim: olha só que interessante, né? Até quase uns 79, alguma coisa assim, ela pintava o cabelo, não admitia. Ela só passou a deixar o cabelo natural quando a Irene Ravache fez aquela novela. Não sei qual foi a novela, que era uma condessa, alguma coisa assim, com aqueles cabelos brancos que tinha. Foi quando porque ela admirou e parou de pintar, né? Então, até mudança no próprio corpo. Tem pessoas que sofrem porque o corpo ou engorda um pouquinho, ou acontece isso, ou acontece aquilo, e às vezes a pessoa ela sente, ela não quer. Eu tenho amigas que já falaram assim: eu tenho pavor de envelhecer. Eu tenho a minha sobrinha, eu falo para ela assim, ela está com 30 anos, se eu não me engano. Eu falei: e aí, os cabelos brancos? Eu arranco tudo. Eu falei: besteira, menina. Daqui a pouco você vai ficar toda platinada, bonitona. Deus me livre! Ela fica arrancando os cabelos brancos. Mas porque para algumas pessoas isso é complicado, é difícil, né? Lidar com isso daí. Maria Inês, mudar dói, Maria Inês. Eu sei que não doeu do Rio para Teresópolis. Isso eu sei. Tá sem som. Eu não liguei. Falou. A mudança é uma descoberta dentro de você mesmo, né? E quando você já planeja, já tem um cronograma dentro de você, aí eu acho que fica muito mais fácil. E eu acho que também nós seguimos modelos, né? E quando a dificuldade é grande, quando aquilo é tão sutil, muito delicado, você tem que pedir a ajuda de um profissional. Foi isso que eu fiz em 2 vezes ou 3 na minha vida, porque eu senti, ninguém disse, você não está... Não, a última vez a minha filha falou, achou que eu estava um pouco amarga, porque eu sou uma pessoa que eu tenho alegria, esperança, não é dizer que eu não sou apegada, mas eu fui educada, a minha mãe trabalhou sempre o desapego. Então, eu gostei disso e trabalhei para mim, está entendendo? Então, eu não fiquei apegada, eu amo as minhas filhas, mas cada um elas seguiram o seu rumo, né? Então, quando eu vim para cá, eu sei que elas não gostaram, principalmente a Bianca, né? Que é a mais nova de 40 anos. Aí,
E a outra já tem muito mais. Aí ela disse assim, aí ela de jeito nenhum falou que não, como que eu ia ficar sozinha e tudo. Eu falei, minha filha, aí aos poucos, né, ela foi entendendo, viu que eu estava feliz, né, e eu acho que essa mudança tem que ser diária, né? Eu acho que dentro de cada um de nós é um processo, um processo. E eu também sou disciplinada, né? Sou disciplinada com as coisas, seja na questão física, seja nas questões também emocionais. E aquelas dificuldades que nós temos, né, que são mais sutis, mais delicadas, aí você tem que procurar um profissional, eu vejo assim, né? Você vai procurar a doutrina, você vai ser, tem 3, oração, um psicólogo, e se não for o caso de alguma coisa mais grave, tem que procurar um psiquiatra, tá? Então, eu vejo com essa clareza, e mamãe sempre me mostrou isso. Então, eu guardei aquilo para mim, que a minha mãe já era muito além do tempo, né? Uma pessoa sempre com a cabeça lá na frente, e eu apliquei isso com as minhas filhas, entendeu? Então, eu não senti, quando meu marido faleceu, aí já foi diferente, quando ele partiu, também foi outra mudança, mas a mudança também está decorrente muito, se você não tiver um amadurecimento, pelo menos relativo, emocional, é diferente dos 30, dos 50, dos 60 e dos 70, entendeu? É uma mudança diferente, que é você se redescobrindo a cada dia, a cada momento, a cada situação, até mesmo, por exemplo, vou caminhar, aí, não, eu não vou caminhar por aqui, não, eu só caminho aqui, não, hoje eu vou para o outro lado, hoje eu vou fazer outra coisa, mas eu só acordo aquela hora, não, hoje eu acordei mais tarde, nós temos que mudar, eu acho que isso até é um processo para nos ajudar na nossa mente, sabe? Então, eu vou fazendo isso, eu não fico me cobrando demais, não, sabe? Eu sei que é necessário que se façam as mudanças, mas esse sofrimento não me leva. Quando a minha filha casou, depois casou a segunda, e depois, logo em seguida, o que aconteceu? 2 anos depois, meu bem morreu. Então, foi muita coisa junta, mas eu senti, claro, cada situação é uma diferenciada. É assim que eu vejo. E foi bom ouvir a Marinês falar sobre isso, né? Porque a minha terapeuta ela fala assim, Rosângela, você tenha misericórdia de você, porque você quer se punir, né? Muito. Eu tenho que ser assim, porque tem que ser assim. Não, tem dias que você tem que ter misericórdia de você, tem dias que você realmente vai estar querendo, como ela falou assim, não entre nessa questão tanto punitiva. Por quê? Né? Eu sei que não posso chorar, eu sei que aconteceu. Tenha misericórdia. Tem dias que você precisa ter misericórdia, tem outros dias que você precisa estar firme, forte, tem dias que você vai estar que nem uma locomotiva, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, correndo, não sei o quê. Então, aí é esse trabalho, e por isso que eu falo, estar esses momentos aqui com vocês, para mim, é maravilhoso. É um segundo momento de terapia, para mim. Né? Para mim, porque, nossa mãe do céu, eu tenho a minha terapia e tem essa terapia aqui, porque a gente troca e a gente para vai todos. E chega a dar calor, por isso que eu estou até de camiseta. Suzy, minha querida, você está por aí? Estou vendo. Estou. Oi, meu amor. Suzy, Cheguei atrasada porque a Nora pegou. Aí a Nora pegou, fui ajudar ela. Acabei, quando eu olhei, peraí, eu vou ali. Mudar dói, Suzy.
dói. É assim, todos já falaram tão bem que para ficar na rapinha do tacho é até mais difícil, né? Mas eu concordo plenamente com o que a Maria Inês falou. Para cada mudança, existe um tempo, né? Eu vejo lá no meus... Nossa, quando eu fui mãe, meu Jesus Cristo, coitada daquela criança. Hoje eu seria uma mãe completamente diferente. Entendeu? Então, é aquele processo que a Maria Inês falou. Para cada idade, você vai colocando mais experiências que te dão uma certa base para que você enfrente uma situação lá na frente melhor. Quer dizer, com certeza, esse negócio de ser avó adoça, não é bem por aí, é porque a gente já aprendeu com os erros lá, que não foi bacana, e vai colocar em prática outras situações. Eu tive que... A minha síndrome do ninho vazio foi quando meu filho fez 16 anos, então, para mim, eu sofri, mas eu trabalhei isso. Hoje em dia, eu sofri muito mais quando eu não... Porque são sentimentos diferentes. Síndrome do ninho vazio é um indivíduo que foi cuidar da sua vida e foi fazer outras coisas, e você tem que dar o livre-arbítrio a ela, essa coisa toda. Agora, quando você tem outras coisas, como sobrinhos, irmãos, que por uma contingência da vida e até por uma decisão dessas pessoas mesmo, queiram partir esse laço, para mim foi mais dolorido. Engraçado, né? Para você ver que conforme para cada um é uma experiência, uns pesa menos, outros pesa mais, e a gente sofre com essas dores, aprende para colocar quando chegar lá na frente, aceitar melhor. E aquilo que a Maria Inês falou é tudo de bom. É aceitação, você tem que aceitar, cada um tem uma hora e um tempo, você não tem que se cobrar, entendeu? Você é uma pessoa que você erra e acerta, pauta-se nos erros, perdoa, pauta-se nos acertos, porque hoje eu vejo que lá atrás eu era muito pior, então eu pego isso, dou assim, mas eu posso fazer melhor e alavanco mais um pouquinho, e aí vai sem se cobrar, aceitando, tendo essa aceitação também, entendeu? Porque senão pesa, né? Pesa. Eu não sei se vocês... Eu botei no grupo, não lembro. Eu recebi um vídeo tão bacana sobre o tempo. E aí aparecem umas bolinhas e vai batendo. É tudo no tempo certo, né? No tempo... Sim. Que coisa mais linda. Nada... É tudo, como a gente fala, é tudo no tempo de Deus mesmo. Como vocês estão falando, né? Com uma certa idade, você agir assim, hoje, se pega a maturidade que tem hoje e tenta levar para lá, seria diferente, seria. Mas só que não foi, é evolução, é o tempo. Então, a gente está caminhando e evoluindo e crescendo, e essas mudanças, fatalmente, elas vão acontecer na nossa vida, como aconteceu, com toda certeza, vindo da onde nós viemos para cá. Que mudanças será que não estão ocorrendo hoje, né? Nessa mudança vindo do plano espiritual, estando aqui? Que mudanças que nós realmente não acertamos para serem feitas, para serem efetuadas, né? Por isso que, muitas vezes, para alguns, parece que dói, é uma coisa que dói lá dentro, mas, ao mesmo tempo, você fica nessa expectativa de que aquilo ali vai melhorar, vai passar, você vai conseguir vencer toda essa dificuldade. Bem, então... Eu tenho um exemplo muito, muito peculiar de um familiar. É uma familiar, e ela sonhou durante anos fazer aquela cirurgia de abdômen. Bariátrica.
Não, de abdômen. De abdômen? Eu não sei qual é o nome. E aí ela sonhou anos, bota aí uns 15 anos, ela sonhando com essa cirurgia. Aí, pá, conseguiu fazer agora, com 60 anos de idade. Caiu em depressão depois. Porque viu que não era aquilo ali. Então, não adianta você potencializar uma situação, entendeu? E você tem que ser maleável. Né? E aí teve que voltar para o psiquiatra, voltar para a análise, porque potencializou achando que... A minha questão agora é, às vezes, aceitar a dificuldade do outro. Né? Porque você já passou por uma... Aí você vê um outro, caraca, por que faz isso? Que não sei o quê. Você sofre pelo outro. Calma, dá o tempo dele. Deixa ele desapegar. Por que você está sofrendo? É o tempo dele. Então, assim, tem que ser maleável. Porque o tempo do outro é o tempo do outro. Ele pode até tentar mudar, às vezes vai tentar mudar lá com, sei lá, com 80 anos, não sei o quê, ou às vezes nem muda, né? Quer dizer, mudar, a gente sempre muda. A gente sempre muda em alguma coisa, um pouquinho que seja. Muda, né? Tem essa, porque se a própria natureza muda, nós somos filhos, nós fazemos parte de todo esse universo, então nós mudamos, sim. As nossas células vão mudando, né? Elas vão... Então, isso vai acontecendo, sabe? Isso é comum mesmo. Mas vamos para o nosso texto. Deixa eu fechar aqui. Rosângela, por favor. Oi, Carmen, é o livro fala. da Esperança? É o livro da Esperança? Não, é esse aqui. Você tinha falado, eu achei que era o livro da Esperança e eu estou procurando aqui o texto. Não. Educação dos Sentimentos. Eu vou colocar aqui, tá? Tá eu vou colocar. A Érica estava, ela deve ter caído. Então, vamos lá. Vou partilhar o livro para a gente começar a fazer a leitura dele. Não é isso. Isso pode fechar. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Todos estão vendo? Ótimo. Necessidade de mudança. A nossa maneira de pensar, de agir e de reagir segue, no geral, certas regras que estão conosco há muito tempo. Alguém já falou sobre isso. A gente traz isso lá de trás. Ou nessa vida, ou em vidas anteriores, certo? Então, a nossa maneira de pensar, de agir, de reagir, segue, no geral, certas regras que estão conosco há muito tempo. Eu acho que foi até a Jacira que falou alguma coisa dos atavismos. Estão aqui, estão conosco, né? Então, às vezes, a gente fala assim, eu vou fazer diferente, puxa, nessa altura do campeonato, mudar agora, né? Quantas pessoas, às vezes, não querem efetuar essa mudança porque agora já está ficando com certa idade, agora já está ficando tarde, agora isso ou agora aquilo. Não percebemos, mas essas regras é que determinam a constituição de nossa personalidade. E é verdade, né? Se a gente fica preso a essas regras, ela vai constituir a nossa personalidade. Por isso que até a Jacira falou, né? Quando ela falou assim, nós não somos Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E é verdade, mas embora muitas vezes muitos de nós ainda sintamos isso muito forte, né? Mudar, por isso que
eu fiz a pergunta, mudar dói? E foi bom, ouvindo cada um, e cada um a gente observando, eu observando, nós, né, observamos que cada um de nós está naquele patamar de mudança que está sendo importante na vida e que está fazendo esse trabalho de mudança. Se tiver alguém que fala assim, mas será que eu mudei? Mudou. Mudou alguma coisa, a gente sempre muda, um pouquinho que seja, a gente vai mudando, e isso, nós não podemos querer o que muitas vezes acontece, que eu gostaria de ter uma mudança rápida. Não. Tanto é que vem o exemplo da Suzy, que a Suzy colocou, de uma pessoa amiga, um familiar, foi para uma mudança física, mas olha só, ela é como se a mudança física não atendeu aos anseios mais profundos dela, porque não era na mudança física que estão os anseios dela, da pessoa, né? Elas constituem um conjunto de princípios que norteiam as nossas vidas e se tornam para nós a pura expressão da verdade. Por isso é que sempre achamos que temos razão em proceder dessa ou daquela maneira. E é verdade, né? Muitas vezes, como a gente cria isso, como se a gente petrificasse isso de tal maneira que a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é a verdade, a minha maneira de agir, de reagir, e pronto, não preciso mudar. Muda o outro. Eu não vou mudar, não. Essa é a minha forma, eu não aceito, ponto. Né? E muitas vezes, isso é muito interessante, que às vezes isso acontece até no nosso dia a dia mesmo. Né? Eu me lembro que como eu era resistente a algumas mudanças. Né? Eu ainda estou resistente a algumas mudanças. Por isso que eu fico sempre nesse, vamos dizer assim, nesse turbilhão, vai, volta, daqui a pouco dá aquela tempestade, aí dá aquela calmaria e tal, é porque eu estou nesse trabalho interior, e assim como muitos de nós, de efetivar essa mudança com serenidade. Porque a gente tentar mudar porque tem que mudar, eu tenho que mudar porque eu tenho... Não, mudar com serenidade, mas ir trabalhando isso pouco a pouco dentro de nós. Porque se a gente muda de uma vez, até nós vamos estranhar. Por que eu mudei tão de repente? É um trabalho que vem sendo feito, e posso dizer, né? Posso dizer que não é um trabalho que vem sendo feito assim há poucos dias ou anos. Muitas vezes há milênios, séculos, que a gente vem. E quanto gente já não mudou? Quanta gente já não transformou? Quanta gente já não está se modificando? Quando a Lu falou assim, eu vim de Alarico, né? Como muitos de nós. E com Jesus. E agora é com Jesus, agora não é Alarico. Né? E, acima de tudo, é com Jesus. Os ensinamentos dele, que trouxe há mais de 2000 anos, para que a gente mude, para que a gente se transforme. Né? E isso ocorre porque estamos procedendo de acordo com a nossa legislação interior, isto é, estamos agindo de acordo com os nossos paradigmas de conduta. Só um momentinho. Paradigmas de conduta. A pessoa que tem um comportamento de soberba, de petulância, ou que se melindra com facilidade, acha que está coberta de razão em proceder dessa forma. E é verdade, às vezes, né, a pessoa tem um certo comportamento de soberba. Não, eu sei a verdade. Então, se alguém tem que mudar, é o outro que tem que mudar. Então, às vezes, não vê essa possibilidade de efetuar essa transformação, essa mudança que muitas vezes vai ser muito bom para ela. Né? Eu me lembro que haviam, por exemplo, algumas situações que eu achava assim, mudar agora, mudar dessa forma, por exemplo, mudar de lugar. Né? Eu me lembro que em
1970, fui morar numa cidadezinha do interior do Mato Grosso do Sul, meu pai militar, tal, né? Então, eu passei 2 anos lá. Nossa, quando nós mudamos de lá, para mim parece que foi assim a coisa mais difícil do mundo, como se fosse, sabe? Eu estava com 14, 16 anos. Gente, eu ainda tinha muita estrada pela frente. Eu achava que meus pais não podiam ter feito isso comigo. Mudar, me tirar da onde eu estava. Eu tinha minhas amigas da juventude, não sei o quê, aquela coisa toda. Só que a vida é feita disso. São mudanças que vão acontecendo na vida da gente, vão acontecendo e elas fazem parte, né? Aí ele continua, o Jason Camargo continua dizendo assim: ela não percebe, por exemplo, que o orgulho possa fazer parte de um contexto próprio de vida. Porque acontece muitas vezes, quando a pessoa não quer mudar, ela mergulha e olha para dentro dela que ela pode estar cercada de orgulho. Né? Tipo assim, não, mudar, poxa vida, né? E aí é como a gente parar e refletir e falar assim, por que não? Por que não? Não, pelo menos eu refleti nessa possibilidade. Porque há pessoas que às vezes não querem nem pensar nessa possibilidade de mudar. Como a gente vê, às vezes, né, a tia Lu colocou do filho, aí, caramba, mas era a vida dele. Ele tinha que seguir a caminhada dele. A cama vai estar vazia? Vai, fisicamente falando. Ele está bem? Ele está ótimo, maravilhoso. Né? Assim como, muitas vezes, a gente encontra como a Suzy falou, dessa questão do ninho, né? Do ninho vazio, o sofrimento que dá, mas só que os filhos seguem a estrada dele. E eles vão continuar a ser os filhos. Ponto. Só que eles vão seguir o caminho deles, que eles escolheram, né? Aqueles que desejam tudo para si e nada para os outros acham que estão certos em agir assim. Eles não se dão conta de que estão agindo de uma forma egoísta. Só um pouquinho, gente. Eu ia fechar a porta. Aqueles que desejam tudo para si e nada para os outros acham que estão certos em agir assim. Eles não se dão conta de que estão agindo de uma forma egoísta. Essas regras, esse conjunto de princípios individuais, constituem, na verdade, os seus padrões de comportamento. E a gente vê quantas pessoas, né, trazendo para hoje, né, quantas pessoas que preferem pagar uma multa ou ser penalizada do que usar máscara, porque elas acham que elas estão corretas no comportamento delas. Ponto. Não, eu estou correto. Não aceito, não quero. Pode me multar. Multa. Olha que coisa. Para não sair daquele, vamos dizer, daquele tipo de pensamento que ela tem, e o que, infelizmente, a gente está vendo isso aí assim, espalhado mesmo. Tem uma amiga que ela estava falando, né, que eu acho que até já tinha falado alguma coisa sobre isso, mas acho que foi no outro grupo, que uma amiga nossa em comum tem 80 anos, e ela estava viajando para lá, viajando para cá, não sei o que tal, né? Quando chegou, passou o negócio da vacina dela. Aí ela falou assim, eu não vou me vacinar. Aí o filho ligou para ela e falou assim, veja só, se você não se vacinar, pode esquecer que eu existo. No instante, ela desceu, foi para o posto e se vacinou. Olha só, nada como um tratamento de choque. No instante. Aquele tal negócio, pode falar, puxa, mas com a mãe... Não, ele foi claro com ela. Tudo bem, se você não vacinar, você pode esquecer que eu existo. Ela só tem ele. Então, ela é apaixonada pelo filho. Então, ela teve que mudar na cabeça dela e teve que ir vacinar, né?
Na visão reencarnacionista, um grande número de paradigmas foi adquirido nas reencarnações anteriores e se encontram até hoje cristalizados em nosso psiquismo de profundidade ou inconsciente. Vocês falaram sobre isso. Está cristalizado muita coisa. Vamos dizer, se eu tinha um estilo de mando, né? Se eu tinha um estilo de mando, de mandar, de fazer, não sei o quê, e hoje eu venho para ser mandado, parece que fica algo dentro de mim falando assim, não, como é que pode? Como é que pode eu ter que obedecer? Tem pessoas que têm essa dificuldade, eu acho que tem até... Só um pouquinho, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto, já resolvi. Tem pessoas que têm dificuldade de ser comandado. Tem até um nome próprio para isso, né? De lidar com a liderança, de ser liderado, mas tem um nome próprio para isso daí. Tá? Então, que a pessoa não aceita. Né? Muitas vezes a gente fala assim, né? Aí, às vezes, quando muda de chefia, né? Mas como esse novinho vai mandar em mim, que eu tenho, às vezes, tenho 30 anos de empresa, mas, às vezes, o novinho ele foi se especializando. E, às vezes, o de 30 anos achou que era ficar na sua caixinha, ficar só ali. E, quando acontece isso, é um show, é horrível, porque a gente não vai aceitar. Aí falam, né? Não pode ser, porque é o tempo da casa, não sei o quê. Mas é que nem, na época, me ajuda um de vocês. Antigamente, o carro tinha aquele... Como é que era, meu Deus? Que hoje não tem mais, esqueci do nome. Eu sei que antigamente era um negócio que tinha dentro do carro, que hoje não tem mais. Radiador? Não, Radiador? não é radiador, não, que radiador ainda tem, né? Radiador ainda tem. Eu esqueci. Eu sei que foi algo que foi mudando com o tempo, né? Nos carros, foi mudando com o tempo, e que algumas oficinas tiveram que se especializar. Injeção eletrônica, né? Carburador, né? Carburador. E aí mudou para injeção eletrônica, né, Alberto? Acho que é injeção eletrônica, alguma coisa assim. E teve que mudar. Ué, vai fazer o quê? Teve que ter essas mudanças. E faz parte. Fala, Alberto. Eu, durante um certo tempo, eu fazia natação. E aí tinha sempre professores em determinadas épocas, dando aula, e a gente se adaptava àquele professor. A gente gostava de... Era um professor, às vezes, bacana, cada um tinha uma maneira. Aí, quando trocava o professor, quando a gente chegava, às vezes, por uma circunstância qualquer, isso até quem pratica, às vezes, frequenta academia, também pode acontecer isso. Você tem aquela primeira reação, não é mais ele... Mas eu sempre... Por quê? Você cria uma questão de adaptação. A adaptação, ela gera conforto. Quando você sai de uma adaptação, você fica desconfortável. Então, esses padrões de comportamento, você se habituou a ele. Quando você sair desse padrão, isso gera desconforto. Por isso que a primeira pergunta, mudar dói? Dói porque você sai do teu padrão, você sai da tua zona de conforto, você sai do teu estado de adaptação, e isso não é bom para você. O ego rejeita. Entendeu? E é tão interessante que eu me lembro, né, que algumas empresas, antigamente, era aquele relógio de ponto, né? Aí você botava aquela... Eu sou dessa época, né, gente? Botava um negocinho lá dentro e puxava e marcava o relógio. Marcava o horário que você chegava. Aí depois foi para o ponto eletrônico. Nossa! Achava
que era perseguição, achava que não confiava no funcionário, achava... É que nem nos caixas colocar aquela câmera em cima, não confia em mim, são mudanças que a gente aquilo ali incomodava. Muita gente se incomodava com aquilo. Olha, mudanças pequenas e tão sutis, né? Eu me lembro quando foi no meu trabalho, que vocês sabem, né? Eu trabalhei no aeroporto, tal, né? Então, quando foi para instalar o ponto eletrônico, acho que quando instalou, eu já tinha saído, eu não lembro, né? Gente, não, mas nós somos policiais 24 horas, não sei o quê, papapá, a gente não tem hora para entrar, para sair. Tem, gente. A gente faz um trabalho lá que foi muita resistência. Olha como nós somos resistentes, né? E uma coisa falando de uma coisa física, né? Ali do dia a dia, do cotidiano. Imaginemos as mudanças nossas, né? Tem uns que assim a pele estão desconfiando da gente. Aí já pegam forte, como se fosse já querendo trazer para um conflito. Está desconfiando, e a coisa é necessária. Nossa, aí reuniu sindicato, não, vamos botar o sindicato, não sei o quê. Gente, faz parte da vida, é comum, é isso aí. Hoje, né, quando a gente vai entrar num prédio, você tem que dar a identidade, dar não sei o quê, vai aonde, aquela coisa toda. Isso são mudanças. E como ele fala ali, né? Muitas vezes está cristalizado em nosso psiquismo de profundidade ou inconsciente. Essa mudança que há necessidade de ser feita. Agora, imagine essas mudanças morais. Aquilo que eu falei antes, né? Quem foi de Alarico, era o quê? De mandar, de fazer, de não sei o quê. E pronto. Era aquele tal negócio. E depois você vai ter que modificar tudo isso. Né? Vamos pegar uma coisa bem comum, por exemplo, né? Quem faz o trabalho de rua, tá? Vai levar alimentação, essa coisa toda. E, às vezes, você leva a alimentação e a pessoa vira para você e fala assim, o quê? Polenta com carne moída? Eu sou homem para comer isso? E joga quase na sua cara a polenta com carne moída. Aí vem o homem velho, aquele que, sabe, como se ele estivesse dizendo, eu estou lhe dando um prato de comida, como você ousa fazer isso comigo? Olha só. Ei, mudou. Você o quê? Tá bom, meu irmão, tá certo. Por isso que às vezes dói, porque mexe com o nosso orgulho, mexe com nossa vaidade, mexe com as coisas que a gente acha que já está resolvida. Tem coisa que a gente, às vezes, acha que está resolvida. Já estou resolvido com isso. Quando alguém bate de frente assim com a gente, parece que a gente fica... Parece que inflama. Parece que nós vamos virar um vulcão e vamos entrar em erupção, né? De tão cristalizado que está em nós ainda, em muitos de nós, né? Cada pessoa possui experiências próprias, e essas experiências, quando introjetadas na psique, irão determinar os seus chamados pontos de vista, os seus paradigmas comportamentais. Aqui entra essa... Alguém, será que está com o microfone aberto? Deixa eu ver, Lu. É a Ana Maria Nascimento. Fechou. Ainda tudo bem? Melhorou, Lu? Melhorou? Tá. Né? Então, essas são aqueles pontos de vista que, às vezes, a gente, muitas vezes, não quer abrir mão deles. Eu acho que é o Haroldo que diz, ou algum companheiro fala assim, ponto de vista de um ponto, né? Quer dizer, então, muitas vezes, eu coloco assim, esse é o meu ponto de vista, como se eu dissesse assim, é o que eu entendo dessa forma e ponto. Não fica aberto a outras possibilidades.
Eu fui no estudo do Aurélio Agostinho, eu li algo muito interessante que saiu, que está na Revista Espírita, que infelizmente eu não estou com o caderno aqui, no qual ele diz o seguinte: dentro da comunicação, a Kardec fala assim, que o espiritismo, que o livro dos espíritos não quer dizer que é como se dissesse o seguinte: o livro dos espíritos, ele está aberto, o espiritismo está aberto. Ele não fala com essas palavras, é porque eu estou sem o caderno aqui, né? Ele não fala com essas palavras, mas ele está dizendo para a gente assim, é uma doutrina aberta. Então, quando hoje você estuda, né, outros autores, como a gente tem o André Luiz, tem Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, há os ortodoxos que não aceitam. Não aceitam. São os emanuelinos, André Luizismo, não sei o quê, mas é o quê? É a mente que está fechada, não aceita a mudança e acha que Kardec falou sobre isso. É falta de estudo, porque ele diz claramente, os espíritos falam. E quantas vezes Kardec falou o seguinte: se a ciência comprovar, né, aquilo que o espiritismo falou de forma diferente, fique com a ciência. Olha só a cabeça, já o pensamento dele em relação a isso daí, né? Tudo aquilo que se experienciou, que se aprendeu, que se guardou em si mesmo, fará parte desse grande contexto individual do espírito. A partir desse conteúdo próprio é que analisamos as situações e tomamos as decisões. Analisando-se os males da sociedade contemporânea, poderemos observar que tudo parte da ignorância humana. E é verdade, né? Hoje, quando a gente vê algumas pessoas teimando em certas posições que está tão claro que está incorreto, que está tão claro que não é, né? Por exemplo, os negacionistas da ciência. Gente, está tão claro, mas são coisas que estão cristalizadas e é o que podemos chamar de ignorância humana, né? Aí diz a ignorância humana, a qual teima em persistir nos seus valores imperfeitos e produtores dos grandes problemas sociais. E é o que a gente, infelizmente, mais vê, né? E quando você acha que a coisa está indo melhorando por um lado, aí quando você vê, parece que vem uma torrente pelo outro. Mas isso faz parte da evolução e do progresso. E sempre foi assim. Se hoje há os negacionistas, houve também no passado. Da peste negra, acho que é a peste negra que, na Europa, acho que eles mataram, dizendo que os gatos faziam isso ou aquilo, mataram todos os gatos. O que aconteceu? Peste bubônica, se eu não me engano, né? Ou a negra. Aí os ratos proliferaram. Negacionismo. Então, sempre houve, né? A época da gripe espanhola, sempre houve também. É a mesma coisa, a mudança é muito pouca de 100 anos passado para cá, né? A mudança, pelo menos em relação à política, não mudou muita coisa, não. É muito pouco mesmo, né? Aí continua. Por isso, ainda não há paz que desejamos, mas podemos fazer a nossa parte para um dia conquistá-la. E é verdade, né? Essa questão da paz. Todo mundo quer ter razão. Não, todo mundo quer ter razão, o meu país tem razão, não sei o que tem razão. Aí eu me lembro que num dos livros que eu já li, em que na Guerra do Vietnã estava tendo uma batalha, que a batalha no Vietnã foi muito assim de trincheiras, né? E enquanto eles estavam naquele momento, até uma declaração que é colocada, e diz que daqui a pouco eles vêm passar um grupo de monges de amarelo, era um arrozal, né? E um grupo de monges, aí tem sempre aquela terra mais por cima, eles passando calmamente. E eles estavam travando uma luta ali.
Aí cada lado parou de atirar, os monges passaram, e aí um desses que estavam, americano, alguma coisa, ele falou que parou assim de repente, deu um negócio estranho, falou, mas por que a gente está atirando? E eles voltaram para o local deles, os vietnamitas voltaram lá, o grupo lá, o outro pelotão voltou, e eles ficaram, sabe aquela coisa? Por que motivo? Por que motivo a gente não consegue chegar à questão da paz? Quem ganha, quem perde, né? E é o que ele diz aqui. Por isso, ainda não há paz que desejamos, mas podemos fazer a nossa parte para um dia conquistá-la. E é isso aí, é o que temos que fazer, exatamente a nossa parte para a gente poder conquistar, principalmente a paz interior, né? Essa é primordial, né? Porque se a gente não começar com a paz interior... Fala, Alberto. Você, anteriormente, acho que você passou do problemas sociais para o por isso. Aí, de os paradigmas baseados nas imperfeições dos indivíduos ainda norteiam os rumos comportamentais de nossa sociedade. É verdade. Então, você vê que as imperfeições é que gera tudo isso, né? Sim, com certeza. Com certeza, quer dizer, enquanto fala assim, tem que mudar a sociedade. Não, tem que mudar o homem. O homem muda a sociedade. Mudar a sociedade. Como? Muda o homem e o homem muda a sociedade. O mundo de regeneração, quem vai ter que ser regenerado é o espírito que habita o planeta. Com certeza, né? Às vezes a gente fala assim, muda não sei o quê, muda o horário, muda isso, muda aquilo, muda o uniforme, mas se você não muda a pessoa que vai vestir o uniforme, não adianta, né? Vamos botar um uniforme azul, fica mais bonito. E aí? Eu me lembro que teve uma... É muito engraçado, mas isso tudo é o tempo, né? Teve uma época que, no trabalho, que eles queriam instituir uniforme. Isso em 1980 e pouco. Nossa, foi um escândalo. Um escândalo. E olha, que se comprou. Eu me lembro que eu ainda recebi o uniforme, o sapato lindo, muito bonito, mas como? Não poderia. Nós somos uma instituição acima. Que isso? Como que tem uniforme? Imagina! Como é que pode, né? E aquele tal negócio. Não minto para vocês que eu fiz parte também, mas como ter uniforme? Tal, né? Nova, numa cidade, eu era a única pessoa policial federal na cidade, não sei o quê, como? Né? Então, como é que pode? Não, nós não admitimos isso. E não se admitiu, claro. Imagina. Eu me lembro quando eu trabalhei no aeroporto, nossa, o que eu gastava de meia, gente, que era uma meia para cada plantão. Meia roupa e perfume, porque você tinha que estar toda elegante. Nossa, mãe, eu chegava à noite, eu estava um caco em pé ali, mas tinha que estar toda elegante. Os carro tinha que ser carro novo. Não pode. Imagina, você tal, é carro sempre do ano. Eu tinha colegas que, com 6 meses, trocava de carro. Era uma coisa assim, quando eu ouvia falar, eles estavam conversando, não, porque eu comprei, não sei o quê. Eu falei, mas tu não tinha? Não, já troquei. Olha só, né? É que nem cai naquilo que a Suzy colocou da questão da cirurgia da pessoa, né? E às vezes trocava, e era uma insatisfação. Não, faltava alguma coisa, né? É porque não era aquilo. Eu aprecio muito a frase deixada por William James, um dos expoentes norte-americanos da terapia mental, quando ele afirma: a maior descoberta deste século é a de que os seres humanos podem alterar as suas vidas, modificando o seu comportamento. Gente, olha que barato isso. O ser humano pode alterar a sua vida modificando o seu comportamento. E aí a gente para, né, e pensa assim, mas será que vai dar? Será que a gente consegue modificar realmente isso que ele está colocando aqui? Né? Essa alterar suas vidas.
quanto das nossas vidas nós alteramos para mudar esse nosso comportamento. E vai ser o que nós vamos parar aqui, vou marcar, porque a gente dá... Ai, deixa eu voltar aqui. A gente dá... Ué, o que é que eu fiz? Opa, só um pouquinho. É isso aqui que eu quero. Vou marcar aqui, porque esse é um tema muito legal, tá? Vai ser muito legal. E eu vou voltar para a gente, bem rapidamente, cada um, né? Temos ainda uns 13 minutos. A maior descoberta deste século é a de que os seres humanos podem alterar suas vidas, modificando seu comportamento. Como é que você entende isso? Vou começar com você mesmo, Alberto. Alterar a sua vida, né? Modificando o seu comportamento. Você alterou muitas coisas na sua vida, Alberto? Não tem aquela história que a gente diz, ou muda pelo amor ou muda pela dor? Uhum. Então, né, quando você muda pela dor, é ótimo, vai pelo caminho mais fácil, mais indicado, e pode ir também pelo caminho da dor, porque a dor te incomoda, você tem que fazer aquela reflexão. Ué, o que está acontecendo de errado que está fazendo essa dor acontecer? Então, quando a gente desperta, porque às vezes Joana de Anjos e outros autores comentam que muitos seres humanos vivem na inconsciência, não sabe nem o que é dor, nem o que é amor, nem sabe de nada. Uhum. Vive passando pelas situações inconsciente completo. Agora, quando a gente tem um pequeno passo à frente e que a gente passa a entender que algo existe a mais, de que o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente age, gera consequências, aí já muda a situação. Você já toma consciência de que você é responsável por aquilo que você faz. E aí, quando você passa a dominar com mais assim habilidade essa mudança, com a tua maturidade, com o teu aprendizado, você vai vendo que por um caminho é melhor do que por outro. Você vai tendo, então, momentos assim de perceber, tendo realizações. É óbvio que no meio dessas realizações, dessas situações que você sabe que tomou a atitude certa, está seguindo o caminho correto, tem outros momentos que você derrapa. Aí você, poxa, não é por aí que eu devia ter ido. Mas aí vem o que a gente já comentou, o auto-perdão, o auto-amor, a auto-aceitação, porque a gente tem que ter um entendimento. Nós já temos, nós estamos em processo. Ainda não atingimos o nível de espírito puro. Como imperfeito que somos, ainda vamos cometer equívocos, erros e acertos. Então, quando errar, nos perdoar, nos amar, nos aceitarmos como somos. Quando acertarmos, nos elogiarmos, é isso mesmo, é por aí que você deve ir, é por aí que você deve fazer. Então, a gente tem que ter a vigilância, sempre estar atento. E a gente, quando percebe que tomou uma decisão, que um caminho que a gente está tomando é bom, a gente se sente bem, né? Verdade, verdade. Então, essa frase dele, alterar suas vidas, modificando seu comportamento, a gente já tem consciência disso. Então, cada um vai ter o seu modo de caminhar. Cada um vai ter o seu modo de alterar o comportamento. Agora, você conhecer qual é o comportamento, onde está a origem, aí que é o problema. Porque você já sabe que deve mudar, você já sabe que deve pensar retamente, agir, mas aonde que é que faz eu reagir daquela maneira? O que é que está dentro de mim que eu ainda faço, me leva a eu agir daquela maneira? Então, aí que está a dificuldade, o trabalhoso.
mas não existe outro caminho. Se você não buscar saber por que você se comporta daquela maneira, você sempre vai viver aquilo ali, como a Jacira falou, os atavismos. Você já traz de outra vida e vai continuar fazendo. Então, esse mergulhar é trabalhoso. A gente sempre tem essa palavra na ponta da língua, né? É trabalhoso, porque se todo mundo tivesse a fórmula, o dia que a gente for um Sai-Baba, né? Um dia que a gente for um Bezerra de Menezes, um dia que a gente for Dalai Lama, né? Dalai Lama, aí a gente já tem um patamar de consciência que a gente já sabe plenamente o caminho. Aí vai ser fácil pra caramba. Mas enquanto a gente ainda não for Dalai Lama, não for todos esses, somos ainda seres medianos, né? Aí nós vamos sempre ter essa questão de buscar com trabalho mesmo, com disciplina, com esforço. E nesse estudo nosso aqui, a gente vai pegando, eu sempre digo assim, desculpe até me prolongar um pouquinho, mas é tipo um quebra-cabeça. Hoje você pega uma pedrinha e bota lá na mesa. Amanhã, em outro estudo, ou em outra palestra, ou num vídeo que você assiste, você pega outra pedrinha e bota. E aí você vai montando o quebra-cabeça. E nós, conosco mesmo, também vamos montando o nosso quebra-cabeça. Eu pego uma pecinha de mim e vejo que é essa aqui. Depois eu encaixo outra e vou encaixando. Vai chegar um dia que eu vou conseguir montar o meu quebra-cabeça. E isso aí é um passo a passo. Paciência com a gente mesmo. Isso aí. Que mensagem você deixaria para você, Roberto? Uma palavra. Tá sem som. Tá sem som. Se perdoe mais. Que eu sou muito exigente comigo mesmo. E, às vezes, essa exigência comigo mesmo às vezes me tira um pouco do equilíbrio, porque aí eu não reconheço as qualidades que eu já conquistei, porque eu quero ainda. Então, isso não é bom. Então, eu tenho que me perdoar, me aceitar mais como eu sou, para que, sabendo disso tudo, estamos em processo e etc. Mas o que eu tiro é: vou me perdoar mais. Ótimo. Ana Brito, uma palavra para você. Eu vejo a mudança em mim, realmente eu já caminhei, mas ainda tem muita coisa ainda, né? Estou em processo, entendeu? Tem muita coisa para caminhar, para lutar, para burilar. Tô no início, mas já estou no caminho. Agora, a palavra que eu deixo para mim, coragem. Ana Maria Nascimento, uma palavra para você. Rosângela, tá muito difícil mudar, né? Mas eu procuro, né? Vamos ver, eu chego lá. Eu ainda tenho muito que caminhar ainda, mas eu chego lá, Rosângela. Que palavra você diria para você? Me aceitar mais, tentar mudar, sabe? Porque eu, na minha vida toda, eu sempre deixei que as pessoas respondessem por mim, fizessem por mim. Eu acho que até por comodismo, sabe? Para não ter confusão, não ter briga. Então, para mim, eu acho que eu tenho que me aceitar mais, né? E procurar melhorar, né, Rosângela? Jacira, uma palavra para você. Perseverança. Eu tenho que perseverar muito, muito mais. Perseverança, o tempo todo. Tia Lu, uma palavra para você. Vindo? Pode falar. Para mim é perdão.
Para mim é perdão. Eu preciso me perdoar mais. Eu estou com o Alberto. Eu acho que eu preciso me perdoar. É isso. Aí com o perdão vem tudo, né? Maria Inês, uma palavra para você, Maria. Está saindo. Olha, no momento, depois do nosso estudo, a palavra que eu tenho para mim é esperança sempre. Nós temos que ter essa esperança, por mais delicado que tudo seja, né? Esse momento que nós estamos vivenciando de transição, nós temos que ter essa esperança, essa força dentro da gente. Suzy. Tá sem som, Suzy. Acreditar. Às vezes, eu sou terrível. Eu tenho que acreditar. Se eu acreditar, eu vou ter mais esperança. Se eu acreditar, eu não vou ficar impaciente. Eu vou deixar essa ansiedade minha, porque eu gosto de resolver as coisas para ontem. Eu deixo de acreditar que o tempo, às vezes, é a melhor solução para algumas questões. Então, acreditar, eu tenho que botar grande, acredita que tudo vai dar certo. Nem tudo está nas suas mãos. É verdade. Antônia. O microfone está desligado. Está me ouvindo? É a Maria Faria. Se não der, digita, então, uma palavra para você. Bem, para mim, também vou falar uma palavra que é confiar, né? Confiar mesmo. Né? Tem momentos assim que eu acho que eu já estou... daqui a pouco... Aí, sabe quando você coloca os dadinhos, né? Não, os dadinhos não. Os dominós, tudo direitinho. Aí, sem querer, você espirra e cai tudo. Aí você tem que rearrumar tudo de novo. E eu saber que eu tenho essa condição de fazer isso daí, né? De fazer, se eu confiar, né? Principalmente confiar em Deus, confiar no poder maior, né? Essa confiança que eu preciso. Ontem mesmo, né, dentro dos problemas e tal, eu conversei muito com o meu anjo da guarda, assim, e acho que pela primeira vez eu parei e ouvi, né? Então, é o confiar. Hoje é um dia, amanhã vai ser outro dia, e assim sucessivamente. Os dias não se repetem. Eu não posso pensar assim, amanhã vai ser igual a hoje. Não, não vai ser. Amanhã vai ser um novo dia, um novo amanhecer. Hoje estamos numa nova semana. Dá para falar, Antônia? Desliga o seu microfone. Ô, Rosângela. Oi. Nesse aspecto aí do confiar, porque tem dois sentidos, né? O confiar em Deus, o confiar numa força maior,
Confiar em Jesus. E tem o autoconfiar, né? Eu confiar em mim também, né? Eu preciso confiar em mim que eu vou conseguir atravessar todo esse processo que é da minha reencarnação, né? Alguns momentos que, às vezes, a gente está... Eu falo que nós somos... A nossa vida é como se fosse um eletrocardiograma, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Na hora que ficar reto, cuidado. Já está morto. Não pode. Metáfora, gostei. Vou guardar essa metáfora aí. Entende? A nossa Então, vida é um eletrocardiograma. E assim vai. Fala, Antônia. Uma palavra para você, Antônia. Você abriu o microfone, é só falar. Vamos falar a A palavra. Ivete escreve PAD. Oi? Bem, Angélica. Oi, Antônia. A Ivete se escreve IPAD. Isso. A Ivete se escreve IPAD. Isso mesmo. Mas pode falar. Está saindo som. Não, ela A Ivete escreve IPAD, né? Então. Sem E no final. Não, mas aí ela já pode falar. Antônia, pode falar, Antônia. Eu estou te ouvindo. A gente está te ouvindo. Acho que ela não está me ouvindo. Ela não deve estar me ouvindo. Bem, eu vou... Ela deve estar... Ela está com dificuldades, né? Bem, então, nós estamos chegando ao nosso final, tá? Vamos falar novamente sobre esse tema semana que vem, porque dá continuidade, tá? E aí a gente vai entrar, espero, né, que a gente entre na questão da flexibilidade. Gente, é muito bom. Ser flexível. Olha só, né? Às vezes a gente encontra essa dificuldade, né? Da flexibilidade e cada vez mais a gente vai sentindo em que a gente precisa trabalhar. O que houve esse maluco? Antônia, nós vamos encerrar, tá? Que coisa. Bem, então nós vamos... apareceu... Rosângela, ela botou a palavra dela lá, ela botou reflexão. Ela botou no chat. Travou, mas minha palavra é reflexão. Ok, Antônia, reflexão. Isso é muito importante mesmo, né? Tá? Alguém está me ouvindo? Tá falando? A reunião acabou? Estamos acabando, mas é só você comentar sobre essa... A reunião até acabou. Poxa, que maluquice. Depois eu te mando a gravação, tá bom? Tá? Fala, pode falar. Caiu. Então, vamos encerrar. Vou pedir a Suzy para fazer a nossa prece, Suzy, de agradecimento, por favor. Bons amigos espirituais, nossos anjos guardiões, que toda essa semana de estudos que se iniciou na terça-feira e que começa hoje, no domingo, possam servir de reflexões, Senhor Jesus, para as nossas vidas, para as nossas melhorias íntimas, para as nossas reformas íntimas, para que possamos, Senhor Jesus, reformular e ser a cada dia como um tijolinho, um ser integral. Seja conosco nessa semana, que todos aqueles, Senhor Jesus, que estão passando por alguma dificuldade, seja na fase de alimentos, seja nas dores da alma,
possam se sustentar na espiritualidade amiga, nos ombros de Jesus, para vencermos, Senhor Jesus, todas essas dificuldades da pandemia. Que assim seja, graças a Deus.